Hoje, Dia Mundial do Dentista, e a gente tem aqui a doutora Joelma Vilas Boas, que já esteve aqui conosco muitas vezes, e ela vem sempre com temas importantíssimos para a gente conversar, mas hoje a abrangência é um pouco maior. Por isso que eu quero convidar você a prestar atenção nessa nossa conversa, porque vamos falar de doenças que você pode vir a ter na sua boca se não cuidar. E pode ter outros problemas de saúde justamente por não cuidar dos dentes. Então não é só a saúde da sua boca, mas a sua saúde de maneira geral. E é interessante que você entenda quem é esse profissional. O dentista não apenas cuida da parte estética, para você dar um sorrisão bonitão, mas também o dentista desempenha um papel fundamental na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças que podem impactar significativamente a nossa qualidade de vida. Então, visitar um dentista regularmente, adotar bons hábitos de higiene bucal são as melhores maneiras de garantir um sorriso saudável. E aí, quais são as principais doenças, doutora? Já que a gente está falando da boca, quais são as principais doenças que podem afetar, no caso, a nossa boca? Dentre muitas doenças, que temos aí, acho que a mais comum é a cárie, que a gente está sempre falando, explicando para o paciente, orientando o que é ruim da cárie, que é uma bactéria que faz todo o mecanismo afetando o nervo do dente e deixando essa bactéria livre na nossa corrente sanguínea. O problema de halitose, o problema da inflamação gengival, que já conversamos aqui também, a impactação de tártaro, onde inflama a gengiva e causa também danos para a nossa saúde de modo geral. E o câncer bucal também, que é o dentista que está apto também para cuidar do paciente quando ele é acometido com essa terrível doença. Ou seja, essas são as doenças que podem acometer. Já que nós estamos falando de cárie, até mostrou uma imagem agora, acho que é do tártaro. Vamos colocar de novo essa imagem aí no ar? Que doença é essa, doutora? Na verdade, a gente considera sempre uma gengivite. O tártaro é o acúmulo de restos de alimento de uma má higiene, muitas vezes também. Então, ele vai inflamando a gengiva, consequentemente pode trazer uma doença periodontal, que daí já acomete a parte óssea da mandíbula ou da maxila, inflamando demais a gengiva e tendo mobilidade dos dentes. Mesmo o paciente tendo um grau leve de gengivite ou de periodontite, que já é uma doença gengival, a gente considera muito ruim porque está carregado de bactérias. Essa bactéria fica livre na corrente sanguínea porque está intimamente em contato com a nossa gengiva, que é extremamente irrigada. Então o cuidado aí é principalmente da escovação. Consegue evitar tudo isso com uma boa higiene mesmo. Parece um clichê, a gente fica falando que precisa escovar direitinho, que tem que ter uma boa higiene, mas é o principal para não levar o paciente a ter mais doenças mais graves na boca, No caso, por exemplo, você falou que uma escovação é suficiente para manter o tártaro longe dos dentes. Quantas vezes devemos escovar os dentes por dia? A gente sempre orienta o paciente a escovar os dentes 3 vezes ao dia. O que escova o dente não é a força que fazemos com a escova, e sim a ação mecânica, o número de vezes que a gente passa essa escova na superfície do dente. O fio dental, que muitas pessoas não gostam muito de usar, mas é fundamental porque é onde a escova não alcança mesmo. E atrelado também com o enxaguante bucal, que pode ser usado uma vez ao dia. Então, 3 vezes ao dia, uma higiene bem feita, principalmente à noite, que a gente vai dormir, a gente não se alimenta mais, não toma água, a boca fica mais seca. Então pode trazer mais doenças nesse período, que a gente pede para caprichar ainda mais na técnica de escovação à noite. Então é importante escovar após as refeições pelo menos 3 vezes ao dia, mas a da noite tem que ser a melhor. Eu falo sempre com capricho. A gente tem uma vida muito corrida, todo mundo, as crianças até também. Então, às vezes, durante o dia fica muito complicado, não tem ali na bolsa, ou faz uma higiene rápida porque está atrasado, mas à noite pode caprichar, com certeza que vai fazer uma grande diferença. Agora, você trouxe algumas maquetes aqui de dentes, enfim, de outras coisas. Nós vamos ainda falar sobre isso, mas falamos agora sobre o tártaro. Que doença das que você elencou que você gostaria de falar primeiro?
Eu acho que a cárie, desde quando a gente é criança, que se fala muito do bichinho da cárie, o que pode estragar os dentes, eu acho que é importantíssimo trazer para as crianças, até ilustrar isso para as crianças, o quanto é importante a escovação, porque a gente trabalha muito na prevenção, né? A gente tem tratamentos excelentes hoje de implante, de prótese, de coroas, mas a gente não gostaria que o paciente chegasse nesse tipo de tratamento. Quando a gente trabalha, hoje está falando sobre o dia do profissional, a importância do dentista, então quando a gente trabalha com esse pensamento de prevenção, de tratamento de doenças, então a gente tem que dar ênfase mesmo na higiene, na escovação e na cárie, desde criança, até porque, veja bem, há um bom tempo atrás, o tratamento era curativo, ele não era preventivo. Então, hoje a gente recebe muito paciente com a falta do elemento, já com a falta do dente, por conta da orientação que não teve naquela época. Os nossos pais ensinou a gente a escovar os nossos dentes da forma que eles aprenderam. Então, a importância hoje do profissional ter esse tempo de conversar com você, orientar, ilustrar o que é importante, o porquê que acontece um tratamento de canal, que os pacientes têm muito medo de fazer, por que acontece do paciente ter que fazer um tratamento de implante hoje. Tudo inicia mesmo na cárie, na higienização, lá desde quando é pequeno. Talvez o implante não fosse necessário se as pessoas já estivessem cuidando desde lá de trás dos seus dentes. Sim, com certeza. Quantos anos a criança já deve começar a ir ao dentista? A criança a gente já recebe no consultório, hoje temos odontopediatras, desde que nasce já a gente fala, porque a gente pode orientar a mãe, a criança pode ter cárie quando ela não tem os dentes, a gente orienta a mãe de fazer a higiene da cavidade oral, da parte mole da boca, da gengiva, da bochecha, porque fica restos de leite quando amamenta, principalmente de madrugada. Aí vão falar assim, mas a criança não tem dente ainda. Isso, mas na verdade o dente que fica depositado, o resíduo de leite que fica depositado ali na bochecha, na gengiva, ele também vai ser ruim. Quando esses dentes começam a nascer, um dentinho, dois, fica todo mundo feliz que o dentinho começa a nascer, a criança está grande, ela já começa a ter depósitos, resíduos de leite, principalmente da madrugada, chama cárie rampante, e já começa a ter cárie nesses dentes mesmo. Às vezes a criança o bebê tem 2 aninhos, 3 aninhos e já tem que fazer um tratamento grande porque já tem a presença da cárie nesses dentes. Começa muitas vezes com uma manchinha, a mãe fica na dúvida, ou às vezes a criança não deixa escovar, a mãe acaba deixando também. Eu sempre falo que escovar à força, pegar a criança mesmo e fazer a escovação, mesmo que ela chore, que ela grite, também é um ato de amor. Porque você vai estar evitando muita coisa para essa criança futuramente, né? Mas e hoje existem formas de você ensinar a criança sem toda esse trauma, porque os próprios profissionais, os dentistas orientam e vai brincando e ensinando a criança, né? A gente faz um consultório, um condicionamento que é muito bacana já, que as mães levam desde pequenininhos mesmo. E tem que ter muita paciência, claro, sempre. Mas a gente conversando, brincando mesmo, porque é uma coisa séria se a gente pensar. A criança consegue entender, fica lúdico para ela. E a gente recebe muita mãe que volta e fala: ai, agora meu filho adora escovar os dentes. Ai, agora ele pede para mim para escovar os dentes. A gente fica muito feliz, porque a gente quer isso mesmo, essa educação ser diferenciada de quando a gente teve essa educação na escovação, né? E como você disse, há muitos anos atrás, essa orientação ela não acontecia. Ou se acontecesse, é porque a família tinha um dentista que já cuidava do pai, da mãe, da avó, era um dentista da família e quando vinham as crianças já ia ensinando. Mas raras eram as famílias que já tinham esse dentista. Hoje não, o acesso ao dentista é fácil. Hoje existem planos odontológicos que para a família toda, então é possível também ir no dentista do convênio. Hoje nas escolas, mesmo que escolas municipais ou estaduais, tem a visita de um dentista e tem as campanhas que são feitas, que os dentistas, os profissionais vão na escola, principalmente estudantes que vão para conversar com as crianças. Então, hoje informação tem demais e se não tiver em lugar nenhum, ainda tem no Google. A gente tem a rede social, né? A gente fica feliz até com a rede social por um lado, porque traz a informação quando o paciente procura. Então, é isso que você diz mesmo. Quando não tem ali fácil, o celular sempre vai estar na mão. Hoje é o mais comum, né? Agora fala assim, mas ninguém me falou. Não, é complicado, é complicado. Falar que não é mentira. Não, é mentira. A gente faz um trabalho em escolas lá em Jundiaí, que é muito bacana, e as crianças têm mesmo muitas dúvidas
já desde pequenininho a gente vai... A última escola que nós fomos foi a partir de 4 anos. Então eles têm dúvidas, eles querem fazem saber, perguntas? fazem muitas perguntas. Sério? É muito interessante. O que eles perguntam? Mas eu pergunto quando trocar escova, se deve trocar escova ou não, quantas vezes deve escovar o dia. Alguns deduram os pais? Sim, com certeza. A gente vai orientar, por exemplo, que você deve trocar a sua escova a cada 3 meses, quando ela abre, quando ela fica ruim já. Ou quando você tem uma gripe, quando você tem uma doença, ela fica contaminada também. O ideal é você trocar, porque depois você vai continuar a sua higienização. Aí eles erguem a mão e falam, mas o meu pai falou que não pode, que não quer trocar escova, que não vai trocar escova. E é muito interessante quando eles levam a informação para casa também. Porque por mais que eles contam, os pais vão ficar na dúvida, acabam ligando pra gente perguntando. É muito interessante, é muito bom, é de grande valia. As crianças recebem bem, então, toda essa orientação. Muito bem, eles adoram, eles ficam muito felizes quando a gente vai até a escola. Agora, já que nós estamos falando sobre cárie, a doutora me mostrou essa maquete que está aqui ao meu lado e ela me mostrou como que o dente se comporta com a cárie. Eu vou mostrar esta parte aqui, porque vocês vão ver que esse mais branquinho aqui é o saudável, Isso, doutora? aqui nós temos um dente íntegro, o esmalte do dente claro, ele está íntegro. Aqui já começa uma mancha nos sulcos, nessas fissuras que a gente tem na anatomia do dente. Então, e depois ele já vai escurecidinho aqui. E depois ele vai aumentando, porque a bactéria que causa essa cavitação no esmalte do dente, ela libera um ácido atrelado com o resto de alimento, principalmente do doce, aí ela libera esse ácido e começa a cavitar o dente. Então essa estrutura ela abre uma cavidade, a bactéria penetra aqui e atinge o nervo do dente, causando a dor terrível. E agora, vamos aproveitar e convidar você de casa a continuar conosco, porque se nós vimos só pela parte do lado de fora do dente, que é aquilo que a gente vê. Mas o dentista sabe que do lado de dentro tem muito mais coisa acontecendo. Então nós vamos para um rápido intervalo e vamos mostrar para vocês depois o que acontece do lado de dentro do dente. Fique conosco que a gente volta já. E a gente continua aqui na sala do Mulher.com, na companhia agradável e sempre informativa com a nossa saúde bucal, doutora Joelma Vilas Boas. Bem-vinda sempre, viu, querida? Falamos que nós continuaríamos nesse bloco falando sobre a cárie. Podemos falar, doutora? Podemos. Olha, esse aqui é o dente saudável. Vamos ver do lado de dentro dele? Temos um dente íntegro, então essa parte mais branca aqui é o esmalte do dente, onde a gente faz bastante estética, clareamento. A parte mais amarelada aqui é a dentina, que protege o nervo do dente, que é onde causa dor, quando a gente tem algum problema. Então, quando ele está íntegro, fica branco, mais clara a parte do esmalte, é mais amarelado para alguns pacientes, bem amarelo, para outros menos amarelo, a parte da dentina, que é o que protege a polpa do dente, o nervo do dente, que é o que deixa ele vivo na nossa mastigação. Isso. Então esse é um dente saudável. Isso. Aí começou a aparecer uma manchinha, que a gente nem parece sujeirinha, não dá nem para ver direito. A gente gosta quando o paciente procura já com essa mancha pequena, sem muitas vezes saber o que é, mas com uma preocupação, porque quando a gente vai fazer a restauração desse dente, abre ele para você ver que interessante. Olha onde a cárie já está, na dentina, que é onde eu falei que protege a polpa do dente. Então, ele já começou a ficar muito profundo. Então, o que a gente faz aqui? A restauração. Precisa fazer a restauração para que essa bactéria, que já iniciou a perfuração no esmalte, não chegue até a polpa do dente. E aqui quase não dá para ver. Quase não dá para ver. Mas quando abre, olha a surpresa. É verdade. Tá, e vamos pro próximo. Aqui já a cárie já dá para ver. Aqui já tá uma cárie maior, muitas vezes o paciente tem sensibilidade nessa cárie ou não. Às vezes ele acha também que ainda está tudo bem, porque ele não percebe uma perfuração. Mas aqui é a importância do fio dental, que a gente estava falando, o dente um do ladinho do outro, tá encostado no outro aqui. Então fica parando o alimento da cárie na proximal do dente. Aqui já vai ser uma restauração maior, a gente vai precisar abrir a superfície mais a lateral. Porque mesmo pela lateral, olha ele já afetando aqui a polpa do dente, o nervo do dente. Então já é um dente com sensibilidade, um dente dolorido. Muitas vezes nesse estágio já precisa fazer o tratamento de canal ou não. Então o ideal é sempre procurar.
E agora o estrago tá grande. Porque quando ele fica com a cavidade, aqui é uma fase que às vezes o paciente tem dor ou não no dente. Então ele procura porque ele percebe a cavitação, ou ele não procura porque dói hoje, amanhã não dói, ou ele mesmo toma a automedicação, que a gente estava falando agora, e melhora um pouquinho porque essa polpa está muito inflamada e ele vai deixando. Aí a cavidade vai ficando cada vez maior na superfície onde faz a mastigação, mas olha por dentro que judiação. Já está muito profundo e já afetou, a bactéria já chegou no nervo do dente, que é onde causa a dor intensa, aquela dor muito chata de dente mesmo. Muitas vezes o paciente chega no consultório pedindo para remover o dente, mas a gente sabe que ainda dá para fazer o tratamento de canal. Mesmo assim dá para fazer? Dá para fazer. O paciente, quando chega com chama pulpite, com muita dor de dente, com essa inflamação que já atingiu o centro dele, a gente trata o canal e depois faz a restauração ou uma coroa no dente. E olha, nós falamos sobre a cárie. Para todas essas situações existe uma solução, mas o ideal é a prevenção, né? Sempre, que o seu dente sempre esteja assim, olha, saudável, isso, não é, doutor? Saudável, isso. Uma das formas de prevenir cárie, então, é a escovação adequada. A forma de prevenir cárie sempre, a gente brinca, o paciente chega que tem medo do motorzinho, medo do dentista, ele consegue evitar tudo isso com uma boa higiene. A limpeza que é feita no consultório, uma limpeza bem feita, bem orientada, já consegue sanar muito desses problemas aqui. Então, o ideal é sempre procurar o dentista e nunca se automedicar. E agora tem gente que aprende pela dor, né? Aqui eu tenho a Bernadette Lopes lá de Paulínia, sempre participa conosco. Ela colocou, Rita, dentes arrancados sem necessidade. Antigamente era assim. Muito. Implantes que deram errado, enfim, muitos problemas bucais já tive. Agora cuido bem da boca, dos dentes restantes. Aprendi, ela coloca assim. Pela dor mesmo, infelizmente. Infelizmente. Principalmente como ela disse, a gente teve uma orientação há tempos atrás com os nossos pais. Hoje a gente sabe que pode melhorar muito isso e não chegar no implante, numa extração de dente, numa doença maior bucal. E agora, hoje os recursos tecnológicos, né, as ferramentas do dentista, tudo isso também ajuda para que o tratamento seja cada vez mais eficiente, né? O tratamento cada vez mais eficiente, mais humanizado, porque às vezes o paciente sofreu há um tempo atrás e agora ele tem realmente medo de ir até o consultório, de fazer o tratamento. Então eu sempre falo para o paciente, dê uma chance, volta de novo, procura um dentista que você sabe que ele é tranquilo, que ele gosta de explicar, que ele é humano mesmo, e faz o tratamento que vai valer muito a pena. Hoje a gente lança mão de muitas tecnologias para o tratamento ser menos dor, mais agradável. Eu falo que o paciente tem que ficar com vontade de voltar no consultório, não com vontade de não voltar mais. Não com vontade de não voltar mais. Doutora, você falou sobre as doenças que podem afetar a nossa boca. A cárie dental, que explicamos bem. Sobre a halitose nós não falamos, mas eu acho importante, tem a doença periodontal, que é a gengivite e a periodontite. Isso você deu uma pincelada no começo. Falamos sobre o tártaro também e eu gostaria de falar sobre o câncer bucal, que é uma das doenças mais sérias. Falamos com todo o cuidado da cárie, mas o câncer, ele é bem complicado. O câncer ele é complicado porque o paciente, muitas vezes, ele tem uma mancha, uma ferida na boca e ele não percebe. Então aquilo vai ficando pequeno, que é muito pequeno, vai ficando quietinho lá e quando vai perceber já está muito avançado. Essa imagem que nós temos ali no ar, que as pessoas estão vendo, que imagem é essa, doutora? Essa é uma imagem de início de câncer bucal. Esse está no início? Isso. Quando a gente fala do câncer bucal, a gente precisa sempre tomar um cuidado porque os pacientes confundem muito com a afta e acham que a gente recebe pacientes no consultório às vezes muito chateados porque não foi diagnosticado com exames, mas às vezes o colega conta que pode ser um câncer, ele fica arrasado e às vezes na avaliação é apenas uma afta. Ou então o contrário, o paciente fica achando que é uma afta, não sara, e quando vai ver já está muito avançado. Então, sempre fazer o autoexame em casa, assim como a gente faz exames da mama, a gente tem que cuidar da saúde geral, da boca é a mesma coisa. Vai até o espelho 1, 2 vezes por semana, olhe como está a cavidade, afaste os lábios, toque sua bochecha, olhe bem sua língua, veja se não tem alguma mancha, se perceber alguma coisa diferente, aguarda ali uma semana, até 20 dias para desaparecer. O ciclo da afta, geralmente, ela dá até 20 dias, uma semana, 20 dias, que ela é muito dolorida.
Mas sempre prestar atenção, não desapareceu, não sabe como, procura o dentista para avaliar sempre. A gente pode fazer essa diferenciação? Se é uma ferida que dói, tem que tomar cuidado, vai ao dentista, porque ela vai doer, então ela precisa de cuidado. E as pessoas às vezes deixam pra lá porque não dói. É aí que mora o perigo, porque o câncer em outras partes do corpo geralmente não dói também. Não tem uma manifestação de dor, assim, gritante, que a pessoa precisa procurar um médico porque tá doendo demais. Então, percebeu a mancha ou a ferida, a gente sempre orienta de aguardar um pouquinho, às vezes uma semana. Tem paciente que é mais cuidadoso ainda e ele quer saber o resultado, ele quer saber o que está acontecendo de imediato. Então, ele procura rápido. Mas nunca deixar para depois, porque pode não doer, pode você às vezes não perceber a evolução e quando vai perceber já está grande demais. Já está muito evoluído, na verdade, né? E olha, eu quero aproveitar, eu fui até ver se tinha participações aqui. Tem várias pessoas da família da Tânia, deixando muito carinho aqui para ela. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês. Que Deus abençoe vocês todos. E a gente, na companhia hoje da doutora Joelma, aprendemos que o cuidar dos nossos dentes é cuidar de toda a nossa saúde. Cuidar da nossa boca é cuidar de toda a nossa saúde. Isso, sempre lembrar que a cavidade oral ela é por onde começa tudo. A gente se alimenta, toma medicação, está carregado de bactérias boas e bactérias ruins também. Então, quando a gente tem essas bactérias, lembrar que está circulante no nosso corpo. Sempre atrelar isso, a saúde bucal com a nossa saúde geral. Fica tudo diferente. Você começa a pensar diferente, a cuidar diferente quando você pensa no seu coração, no seu pulmão, não somente no dente ou somente na estética, que hoje está muito em alta, né? Então não é só estética. Não é só estética, não. E olha, nós estamos disponibilizando aí o Instagram da doutora Joelma Vilas Boas. Então, DRA é a abreviatura de doutora Joelma Vilas Boas. Você encontra fácil no Instagram, mas tem também aí o telefone de contato, dúvidas a respeito do tema. Inclusive, ela trouxe outras coisas aqui pra gente dar uma olhadinha, outras maquetes, mas vai ficar para um outro momento, doutora. Muito obrigada por falar conosco sobre a nossa saúde através da nossa saúde bucal. Venho com certeza quando vocês quiserem, a gente tem uma gama de assunto pra gente conversar. Podem me chamar no Instagram, podem me chamar no WhatsApp que eu respondo com certeza. Ô, delícia! Mais uma vez, obrigada. E nós vamos agora para o nosso intervalo.